Bora lá! Dia 14 de janeiro de 2024, Fábio Figueiredo, Vlad, como o pessoal me conhece na internet, que vos fala. Vamos avaliar a situação do mercado, Ibovespa, vamos dar uma olhadinha no dólar e uma espiada também no Bitcoin, beleza? Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de dar like e, obviamente, se inscrever no canal. Pessoal, temos o Ibovespa nesse começo de ano corrigindo conforme expectativa. Você acompanhou o vídeo da semana passada? Caso não, confere aqui no card. Eu vou deixar o vídeo no card para quem assiste pelo computador, fica fácil de encontrar, ou procura aqui no nosso canal, tá? Bom, o Ibovespa veio de várias semanas de alta no final, especialmente no final de 2023, né? Tivemos a primeira semana com uma semana de queda, corrigindo, né? O mercado marcou um topo, e essa semana, a segunda do ano, tivemos a continuidade desse processo corretivo. Esse aqui é o gráfico semanal do Ibovespa, tá? Qual é a tendência do nosso mercado no gráfico semanal? Pois bem, olhando o gráfico semanal, a gente tem aqui a média móvel de 20 semanas, tá? Olha a média móvel de 20, já está de ótimo tamanho no gráfico semanal e ela ainda aponta para cima. No entanto, a gente vê uma grande distância ainda da média. Não seria estranho, né, o mercado recuar a média aí ao longo das próximas semanas, né? Quando a gente tem esses rompimentos da média abruptos, né, e o mercado fazendo um grande movimento de afastamento da média, não é incomum o mercado lateralizar, dar alguma descansada pelas próximas, nesse caso aqui gráfico semanal, pelas próximas semanas. Tá? Então tá aí, mercado corrigindo, confirmando o cenário de correção nesse comecinho do ano. Não sei se você lembra, eu já apresentei esse possível ciclo aqui que o mercado esteja seguindo numa ótica de médio prazo, tá? Então, em preto aqui a gente tem o movimento do mercado do meio ali de 2023, né, até agora, né? E em azul a gente tem um período do mercado que foi 2020 até 2021, tá? Que já é 2021, onde está marcando o meu mouse aqui, né? Percebe como os pontos de inflexão foram nas mesmas janelas. Não leve em consideração a intensidade, né, da queda ou da alta, mas assim os pontos, os momentos, as diferenças de tempo que o mercado encontrou, né? Então veja aqui, ó, o fundo de mercado, aí o topo em 2020 foi a mesma diferença de tempo que o mercado fez em 2023, né? Aí essa distância entre esse topo e esse fundo foi a mesma distância desse topo para esse fundo. Aí esse movimento de alta forte que aconteceu lá em 2020 foi exatamente essa alta que o mercado produziu até então. E esse topo aqui de 2020, onde está marcando o meu mouse, né, é esse patamar aqui, é o dia 8 de janeiro. Tá? E ali o mercado está, ou seja, a gente passou um pouquinho ali do dia 8 de janeiro, o mercado acabou fazendo o topo um pouquinho antes, mas é assim, né? Ciclo não é exatamente ali na mosca, né? É um pouquinho antes, um pouquinho depois. E por esse ciclo, o mercado corrigiria então até março, tá? Só lá por março é que a gente começaria a ter algum sinal mais importante do ponto de vista de ciclo. Isso aqui bate com o ciclo presidencial. Quem é aluno já acompanhou a aula no CTC, que a gente apresentou todos os ciclos, expectativa para 2024 completa. Não deixe de conferir a aula 203 do CTC, conheça o CTC, todos os detalhes estão aqui embaixo, tá? Mas enfim, esta janela aqui, pessoal, né, corresponderia então ao período de agora, de janeiro até março, tá? Ou seja, não seria de se estranhar o mercado seguir aí lateralizado por boas e boas semanas, tá? A gente já tinha marcado as zonas de suporte semana passada, né? Então a gente tem essa região aqui de gap oculto, que é a região que vai do 128 até o 130, o mercado até chegou aqui na primeira região do gap oculto. Vlad, o que é gap oculto? Tem aula no CTC sobre o assunto, tá? E o próximo gap oculto que existe aqui no gráfico semanal tá lá embaixo, tá? Tá aqui, ó, na realidade, aqui, ó, tá? Esse aqui é o gráfico semanal, insisto, é a região que vai do 124 ao 120. Então, até o 128, suporte clássico, tá tudo certo, né? Nada muito surpreendente, mas se o mercado perder essa região, aí a gente abriria espaço para uma queda um pouquinho mais intensa. Considero menos provável, mas sempre é possível, né? Não esqueça, o pouco provável e muito provável é diferente de não vai acontecer de com certeza vai acontecer. Tá? Não confunda as coisas, beleza? Então é isso, o gráfico semanal do nosso Ibov. Aqui o gráfico diário, veja que o mercado retornou aqui até a média móvel de 20 no gráfico diário, né? Perdeu a média móvel de 20 e já se encontra aqui dentro de um cenário de lateralização. Agora é que a coisa começa a ficar um pouco complexa, né? Por quê? Por que a coisa está ficando complexa, pessoal? Porque aqui eu tenho um ciclo de prazo maior, né? Que data um topo nessa janela de tempo, né? E uma queda e uma correção pelas próximas semanas. Mas olha que interessante esse gráfico aqui, pessoal. Esse gráfico ele mostra em vermelho o comportamento médio dos meses de janeiro. Como que janeiro se comporta na média, né? Desde 94. E em azul, como que janeiro se comportou ao longo dos últimos 10 anos. E como que janeiro se comportou, né?
Em geral, o mercado ficou meio de lado aqui, né? Desde 94 até o sexto, sétimo pregão. Veja que foi exatamente o que o mercado fez, né, nos últimos 10 anos. Foi onde foi marcado o fundo do mês, né? Foi aqui, ó, no sexto, sétimo pregão. Essa marcação em amarelo aqui foi a marcação que eu mostrei aos meus alunos. Dia 8 de janeiro, no oitavo pregão do ano, né? Que foi exatamente na quinta-feira, dia 11, tá? Ou seja, pelo ciclo do comportamento médio de janeiro, a gente estaria na hora de algum descanso dessa correção que teve aqui no gráfico diário. Então não me espantaria no gráfico diário o mercado fazer algo nesse sentido, ó, algum descanso para depois iniciar alguma queda correspondente ao ciclo maior, né? E aí que a coisa fica complexa, né? Porque, pô, no curto prazo, no ciclo de curto prazo, né, que corresponde ao curto prazo, a gente teria uma marcação de fundo de descanso dessa última queda que teve, com prazo maior a gente teria a continuidade da queda, né? Então, quando a gente tem esses dois ciclos diferentes batendo, a gente fica, né, obviamente, pô, e aí? O que o preço está dizendo? A gente recorre ao movimento do preço, né? A gente vai olhar lá o movimento, o que o mercado está fazendo. Então, no momento, a expectativa seria do ciclo maior aí se confirmar, mas o mercado vindo a deixar uma barra compradora, né, voltaria a ficar alinhado a esse ciclo aqui de prazo menor, tá? Então é sempre bom casar os ciclos, nunca olhar um ciclo isolado. Quanto mais ciclos para um lado só tiver acontecendo, melhor, beleza? Então tá aí o nosso gráfico diário do Ibovespa, previamente comentado, né? Vou deixar os suportes aqui esse aqui são os suportes dos gaps ocultos do semanal, né? Sendo vistos aqui pelo gráfico diário, né? A resistência não tem muito o que falar, né, pessoal? É o topo histórico, né, que foi marcado lá em 134 mil pontos, né? Esse é o atual topo histórico aí do nosso Ibov. A gente poderia traçar um canalzinho de alta, né? Olha como eu traço o canal de alta. Tá vendo que eu tô traçando ao contrário? Esse aqui é uma forma de traçar um canal de alta. Ao contrário, eu começo pela linha de referência, tá? Então veja que nós temos aí o mercado então se comportando, né? Testando a linha superior desse canal, né? 1, 2 aqui sendo o terceiro toque. Por essa ótica, então seria hipótese nula esperar o mercado voltar lá para a linha de tendência, né? Ou, no mínimo, para a linha mediana do canal. Quer ver, ó? A linha mediana, a gente coloca aqui a linha central do canal e aqui passa ela, né? Veja que no passado aqui não teve nada muito correspondente, né? Certo? Então, mais uma visão aí do Ibovespa para a gente considerar, para a gente ponderar na nossa interpretação. Vamos até deixar marcado aqui de maneira preenchida, certo? Então aqui os gaps ocultos do semanal do Ibovespa, tá? Inclusive esse gap oculto aqui maior, né? Ele bate com uma antiga região de resistência bem forte, né? Ó, que era esse patamar aqui, concorda? Né? Óbvio que eu não vou traçar a linha até lá, deixa aqui que já tá bom. Então essa região realmente é uma região bastante forte aí do nosso mercado. O indicador que eu quero compartilhar com vocês, uma leitura, uma visão, né, específica aqui, é o acumulação e distribuição. Isso aqui, pessoal, realmente me deixou com uma pulga atrás da orelha, tá? Isso me deixou com uma pulga atrás da orelha. O acumulação e distribuição, ele é um indicador, né, derivado do volume, e quem criou foi o Larry Williams, tá? Vocês provavelmente já devem conhecer o OBV, né? O OBV, que é o saldo do volume, foi popularizado aí pelo Márcio Noronha, né? São indicadores muito parecidos e da mesma família, tá? Qual é a diferença entre o OBV e o acumulação e distribuição? A diferença é que o OBV, ele pega o saldo do volume, ou seja, se o dia foi de alta, ele soma o volume, se o dia foi de queda, ele diminui o volume, e nós temos esse indicador aqui, né? Perceba que o OBV, ele está praticamente na máxima histórica, né? Certo? Muito bem. Já o acumulação e distribuição, ele é um pouquinho diferente, né? Ele não considera exatamente se o volume foi positivo, se o dia foi positivo ou negativo, ele pega a volatilidade daquele dia. Então ele pondera o volume, isso faz muito mais sentido, né? Ou seja, um dia de forte alta, aquele volume tem mais peso do que um dia que o mercado subiu 0,1%, enquanto o OBV não, ele trata todo mundo da mesma maneira. E olha que interessante aqui no nosso acumulação distribuição. O indicador ainda não rompeu essas resistências equivalentes. Ó, então aqui a gente tem as resistências, ó, a máxima de 2022, máxima de 2023, que o preço já rompeu, certo? Então esse indicador ele tá atrasado, né? Isso não é comum, tá? Porque o acumulação de distribuição ele costuma acompanhar
e até antecipar de maneira muito mais efetiva que o OBV, né, os rompimentos. Isso aqui eu achei bastante estranho, tá? Veja como eu disse que o Ibovespa está em topo histórico, né? Na realidade o Ibovespa está na máxima do ano, né, passado, que o topo histórico está aqui, né? Tá aqui em 130... Não, mentira, esquece que eu falei, eu estava certo, falei certo, era de fato o topo histórico. Então veja como o indicador, né, o acumulação de distribuição, ele ainda não bateu o topo histórico. Tá bem distante, né? Já deveria ter rompido. Se a gente for colocar o ABV, vamos comparar aqui o ABV, né? O ABV ele costuma dar sinais mais falsos do que o acumulação de distribuição. Veja que o ABV em relação ao topo histórico, veja como o ABV já tinha rompido várias vezes, né? O topo histórico aqui, ó. Então cada vez que o indicador rompe a máxima, ele está rompendo o topo histórico, certo? Então o ABV ele dá sinais muito falsos, tá? Ou seja, o topo histórico do Ibovespa está aqui, o topo histórico do ABV está aqui, ó. Olha como ele deu sinais falsos desde 2020, ó. Aqui ele rompeu, sinalizando que o preço romperia e não rompeu. E assim por diante, tá? Então, eu particularmente prefiro o acumulação e distribuição. E mais uma vez, isso aqui me deixou com uma pulga atrás da orelha, né? O fato do acumulação e distribuição não ter efetuado os rompimentos equivalentes. O que é rompimento equivalente? O mercado fez o rompimento, o indicador deveria ter rompido na frente, tá? Detalhe, isso aqui não faz sentido nenhum para day trade. Não use isso aqui para day trade, não faz menor sentido, tá? Isso aqui é para swing trade, eventualmente para posições de prazo maior, aí, de médio prazo. Combinado? Então tá aí, Ibovespa bastante analisado aí com vocês. Vamos dar uma olhada agora no dólar, tá? Então temos aqui o movimento do dólar, gráfico semanal. Primeiro, sempre que você for analisar o dólar, tá vendo que tá estranho esse gráfico? Ctrl K. Sempre que quer fazer análise de longo prazo, Ctrl K. Ctrl K, aí ele tira a taxa de juros. Lembrando que não é a Selic, é o diferencial de taxa daqui dos Estados Unidos. É um pouquinho complexo a taxa que está embutida no dólar, tá? Não é a Selic, tá? Mas vamos lá, o que nós temos no dólar, pessoal? O mercado completamente embolado, né? Não tem nem muito o que falar no dólar. Super complexo analisar esse gráfico aqui, né? Aqui a gente tem o histórico desde 2020, né? Ou seja, uma lateralização que já dura aí quase 5 anos no dólar. Tá? Olha, se eu tivesse que conectar a mínima de 2022 e a mínima de 2023 e forçar uma linha de referência superior aqui com as máximas de 2023 e a máxima de 2022 e 2023, né, a gente teria um triângulo simétrico, mas eu confesso, está bem forçado esse meu triângulo simétrico aqui, porque várias máximas escapam dele, né? Mas é o que eu vejo de mais próximo. E o que significa essa figura? Significa que o mercado está errático, né? Tanto que o nome dessa figura aqui é figura complexa, né? Isso costuma acontecer exatamente em períodos erráticos de mercado, tá? Então, tecnicamente a gente diria que o dólar está dentro de um canal de baixa, certo? De prazo maior e dentro desse canal de baixa um triângulo simétrico. Isso aqui é do ponto de vista técnico, tá? Grafista, certo? Não estou levando nada em consideração além da leitura do movimento de preço. Inclusive eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui ó, a visibilidade por tempo, vou colocar aqui regras e eu vou colocar para essas linhas aparecerem só no gráfico semanal, ó. Aí o nosso gráfico fica um pouquinho mais limpo, né? Eu particularmente não gosto de gráficos com 519 mil linhas, tá? Então você vem aqui ó, em regras, semanas, aqui, adicionar, aí aquela linha só aparece no gráfico semanal, ó. Combinado? Fica bem melhor, tá? No gráfico diário, a gente teve o dólar sendo o dólar, né? Ou seja, uma zona de suporte, em que o mercado rompeu essa zona de suporte em falso, correto? Então a gente teve o rompimento em falso aqui dessa zona de suporte. E agora, o mercado volta para dentro dessa congestão. Aqui eu vou ensinar uma técnica que eu já tinha ensinado para vários alunos meus nos grupos. Tá? Eu vou ensinar para você que está aqui no canal do YouTube também. Quando o mercado faz isso, rompe em falso, sabe o que você faz? Você faz o seguinte, ó. Você pega o quanto o mercado andou para baixo. Tá vendo? O mercado não andou isso aqui para baixo. Quantos pontos dá? São 45 pontos aqui no gráfico diário. Ou seja, em falso ele andou 45 pontos, concorda? Muito bem. Eu pego esses 45 pontos e eu jogo para cima, lá da resistência. Ou seja, eu estimo, entre aspas, muitas aspas, prevejo aonde o mercado pode ir caso se confirme um alargamento. Falso rompimento costuma ser alargamento. Nem sempre, mas costuma se dar como alargamento.
Ou seja, se essa distância que o dólar andou para baixo, ele andar para cima em relação à resistência, a gente teria o dólar indo buscar, em algum momento, os 5.027, tá? Ué, quem sabe, talvez. E como eu sou muito legal, como eu tô de bom humor, eu vou até mostrar para vocês o comportamento do dólar cíclico, tá? Deixa eu achar o dólar aqui. Quem viu essa imagem aqui, comenta para mim. Eu vi. Aqui. Então tá aí, ó. Tá? Então isso aqui é um trecho da aula 203 do CTC. Vejam que o ciclo não bate com a leitura que a gente acabou de fazer, né? Então esse aqui é o ciclo do dólar em anos de meio de mandato, tá? Esse aqui é o ciclo presidencial em meio de mandato no dólar, tá? Vejam que em anos assim, o dólar costuma ficar meio de lado aqui, né? A não ser que, aqui ó, meio de janeiro, a gente poderia esperar algum descanso, uma alta do dólar até o final de janeiro. Opa! Até o final de janeiro, talvez, que seria essa alta aqui, né? Mas veja que o mercado ele ficou embolado, né? Até março em anos de meio de mandato. 2024 é um ano de meio de mandato, tá? Então o fundo no dólar de fato estaria lá para março, topo em maio, depois fundo em julho, tá? Então esse seria o ciclo do dólar para o ano de 2024. Quem ficou até aqui e viu essa parte, comenta aqui. Eu vi. Beleza? Tudo bem, lembrando que quem é aluno já tinha assistido na aula. A gente liberou, inclusive, para todos os alunos, para toda a comunidade, essa aula, tá? Muito bem, então tá aí. Vamos ver o que o dólar faz. O dólar tá todo embolado, né? Que bagunça, né? Olha as médias mais longas aí, tudo, né? Bololô, bagunça total. E para encerrar, eu quero convidar você a me seguir no Twitter, né? No Twitter, lá eu posto algumas análises, algumas leituras de mercado, eventualmente, na verdade, tá? E eu tinha colocado isso aqui, ó. Opa, volta pra cá. Olha pra cá. Cadê? Aqui, ó, dia 19, tá? Então aqui, ó, dia 19 de dezembro, eu tinha colocado que o Bitcoin estava a fechar um ciclo e que, né, tínhamos um topo do ponto de vista de ciclo aqui, né? Certo? Então, e aqui uma linha também, né, de tendência, um suposto canal de baixa passando ali, né? Aí eu atualizei essa leitura no dia 2 de janeiro, atualizando, né, coloquei que o Bitcoin estava querendo romper isso aqui e que isso aqui poderia vir a se desconfigurar, né? Aí o mercado seguiu a ficar ali dentro da congestão, certo? E aí o pessoal super apaixonado ali, aquela coisa toda, né? O pessoal do Bitcoin e do CrossFit é super apaixonado, né? E aí o Bitcoin acabou fazendo isso essa semana, né? Teve aí o anúncio lá da autorização dos ETFs, aquela coisa toda, e o Bitcoin acabou respeitando a leitura previamente colocada, tá? Então eu preciso formalizar junto a vocês aqui que o Bitcoin, do ponto de vista de ciclo, está num ponto propício para inflexão. Traduzindo, do ponto de vista de ciclo, o Bitcoin está mais para marcar topo do que para continuar subindo, tá? Aqui, então tá aqui o gráfico diário. Tá, eu tinha colocado que a confirmação viria no gráfico semanal, e de fato, olha aí no semanal, né, o Bitcoin está fechando com uma barra vendedora. Achei que já tinha fechado a semana, mas não, né? Não sei que hora que completa o fechamento do semanal no Bitcoin. Tá? E há essa leitura de ondas aqui, né? Eu tive 1, 2, 3, 4, 5 movimentos para baixo. Então, supostamente uma onda A. 1, 2, 3 movimentos para cima, uma correção em 3 tempos, sendo supostamente uma onda B. E aqui, se essa contagem estiver correta, né, a gente teria mais uma onda C para baixo, tá? Não necessariamente o mercado perderia o topo, mas, né, seria aqui uma onda C, tá? Essa aqui é uma hipótese. Outra hipótese, né, para quem é Elliotista e gosta de ondas de Elliott, deixa
eu ver se eu... Aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa aqui seria uma outra hipótese, ó. Seria a onda A, B... E aqui eu sei que vocês vão ficar maluco, né? Seria isso aqui, ó. O mercado não perder o topo, o fundo anterior. Voltar a subir, não conseguir voltar a subir. Corrige. Ou seja, seria a formação de um triângulo simétrico aqui, né? Tá? Seria algo nesse sentido. Detalhe que a gente está aqui num gráfico semanal. Uma visão de prazo bem longo. Tá? Então são as duas visões possíveis. Ou uma correção ABC, uma onda C aguda. Tá? Ou um triângulo simétrico, que seria essa visão aqui em amarelo, né? Tá vendo? Vou até fazer de novo aqui a visão ABC. Triângulo simétrico, que é ABCDE, né? A, B. Aí a onda C, ela não perde o fundo da A, né? Aí volta a subir, não rompe lá em cima. Ou seja, o mercado vai afunilando, tá? Essa aqui é uma outra hipótese, né? Mas, né, dentro do que eu acompanho, até limpei aqui para deixar o gráfico um pouco mais limpo. Aqui está o ciclo, ó. Então seria correspondente a esse topo, esse fundo, né? Ou seja, o topo lá de novembro de 2021, em relação ao fundo de novembro de 2022. Aí a gente teve a marcação do topo agora, né? Na realidade o topo foi lá em dezembro, tá? Ó, tá atrasado vir esse topo, inclusive. E o fundo, de fato, ele estaria só lá na frente, tá? Ele estaria para janeiro de 2025, se de fato essa contagem estiver correta, essa visão cíclica estiver correta. Lembrando que ela pode estar errada. E se estiver errada, eu tenho o maior prazer de atualizar, né? Pode ter certeza que eu não vou ficar dando soco em ponto de faca, não. Tá bom? Então tá aí, Bitcoin, dólar e Bovespa, todo mundo analisado. Espero que você tenha gostado. Não deixe de dar like nesse vídeo. E convido vocês todos aí a conhecer. O que eu botei aqui? Bud 3? Que porra é essa? Não faço ideia que é isso. E convido todos vocês aí a conhecer o CTC. O link tá aqui na descrição. Tem 200 e poucas aulas ali, né? E toda semana uma aula nova, contato comigo, nossa comunidade. É uma boa maneira de você conhecer meu trabalho se você não conhece. That's it. Forte abraço, boa semana. Tchau, tchau, tchau.